cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com o Senhor, diga aleluia. Também estou muito feliz por estar aqui nesta noite com vocês, amém? Glória a Deus, para juntos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Eu peço a você que abra a sua Bíblia em Isaías 43. Isaías, capítulo 43. Glória a Deus. Isto, Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 43. E nós vamos ler os versos 13 e 15. Glória a Deus. Está escrito assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Agora, o verso 15. Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Amém? Quem pertence a esse Deus, diga aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Deus colocou no meu coração uma palavra e eu quero compartilhar com vocês. Porém, vai ser um pouco resumido, porque essa mensagem ela daria para falar pelo menos 1h30, mas eu não vou prolongar muito, porque o tempo é pouco. Então eu vou falar de forma resumida, mas que com certeza você pode até anotar os textos aí para você conferir depois, se você assim desejar. Aqui nós lemos que Deus, ele disse aqui, operando eu, o final do verso 13, operando eu, quem impedirá? Deus está perguntando aqui, se eu operar, quem é que vai impedir? Deus está falando aqui, falou ali naquela época, e está falando conosco nesta noite. Quando eu opero, se eu operar, quem vai impedir? E nessa noite Deus fala conosco acerca da forma do agir de Deus. Esse é o tema da minha mensagem. A forma do agir de Deus. Amém? Se Deus agindo, ninguém impede. Por que muitas das vezes o seu povo passa por situações que Deus não gostaria que passasse? Amém? Irmãos, quem está desapercebido aí, fica atento, porque eu aprendi, tem 18 anos que eu sou evangélico, e eu aprendi que a vitória na vida do crente é ele prestar atenção na mensagem, Foi isso que me fez vencer as grandes lutas que eu tenho passado nesses 18 anos. Prestar atenção na palavra de Deus me deu alicerce para vencer as estratégias de Satanás. Amém? Como é que Deus age na vida do crente? Como é que Deus age na vida do seu povo? Se operando ele ninguém impede, mas a realidade é que nós passamos e muitas das vezes vivemos situações que Deus não gostaria que nós vivêssemos, e nem nós, Existem coisas que acontecem na nossa vida, ruins, que é permissão de Deus, Deus permite, Deus muitas das vezes ele cria até aquela situação como um propósito. Porém, existe muita coisa que acontece na nossa vida que não é da vontade de Deus. Amém?
Não é por um propósito de Deus tal sofrimento, tal situação. Mas operando Deus, quem vai impedir? Então por que ele não opera? Então nós vamos ver aqui a forma do agir de Deus. Por que Deus curou Naamã? E havia muitos leprosos lá em Israel que não foram curados, não é verdade? Como se fosse hoje Deus cura uma pessoa que não é evangélica e o evangélico não é curado. É tipo assim, amém? Como é que Deus age? Ele age com base nas suas promessas, amém? Diga comigo bem forte, Deus age, mais forte, Deus age com base nas suas promessas. É assim que Deus age, porque Ele é fiel. Quando a pessoa demonstra que acredita na palavra de Deus, aí Deus age, amém? Quando é que Ele age? Quando a pessoa demonstra que acredita na palavra dEle, na promessa dEle, amém? Glória a Deus. Ele age na vida da pessoa com base no que prometeu. O que é que Deus prometeu para a sua vida? O que é que Deus prometeu para o seu ministério, para a sua carreira, para a sua vida, para a sua família? O que é que Deus prometeu? Se você agir com base na promessa dele, você pode ter certeza que o milagre vai acontecer na sua vida. Não interessa a impossibilidade aparente. O que interessa é que Deus age de acordo com a promessa dele, e quando ele age, não há nada que impede. Você crê assim? Então você tem que agir com base na promessa, na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas como é que nós vamos demonstrar que nós realmente acreditamos na promessa de Deus? Como é que eu vou agir para demonstrar para Deus que realmente eu acredito? Você já se perguntou isso? Tendo atitudes, diga comigo, tendo atitudes em conformidade com a promessa. Tendo atitudes que demonstram para Deus que realmente nós acreditamos. Amém? Quando nós temos atitudes que provam para Deus que eu acredito na promessa dele, aí nada impede ele operar. Porque muitas vezes a pessoa fala, operando Deus ninguém impedirá. Claro. Mas só que a incredulidade impede Deus operar. Amém? A Bíblia diz que Jesus passou em certo local e ele não pôde fazer muitas maravilhas por causa da incredulidade. Então Jesus ficou impossibilitado de realizar ali as suas maravilhas por causa da incredulidade. Então a incredulidade impede. Ele apenas curou algumas pessoas ali. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Quem já leu esse texto na Bíblia? Quem já leu? Quem já leu aí? Ninguém leu? Só uma irmã? Duas? Um irmão? 3? 4? Está escrito. Mateus, se não me fala a memória, ou Lucas. Ele não operou muitos milagres e ele estava admirado da incredulidade do povo. Como é que esse povo não acredita? Ele estava admirado. E a Bíblia diz que ele apenas curou algumas pessoas colocando as mãos. Ele não pôde curar muita gente, porque a maior parte não acreditava realmente. Amém? Quem sabe o milagre não aconteceu na sua vida, é porque você ainda não teve atitudes que demonstram para Deus que realmente você acredita. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se você está botando sentido no que eu estou falando,
Mas se você quiser viver uma vida de milagres, você vai ter que botar sentido no que eu estou falando. Porque esta é a forma do agir de Deus. O que faz a diferença na nossa vida é o agir de Deus. É o agir de Deus que faz a diferença na nossa vida. Quando Deus age na vida da pessoa, ela começa a sorrir em meio às lutas. Ela começa a sorrir em meio às lágrimas, porque ela vê pela fé e no concreto o agir de Deus. Não faz sentido, meus irmãos, nós vivemos sem ver o agir de Deus na nossa vida. Amém? Quem gosta aí de viver sem ver o agir de Deus? Porque na vida que não tem o agir de Deus, tem o agir de Satanás. Ninguém está imune nessa terra. Se você não tiver atitudes para Deus agir na sua vida, você pode esperar que Satanás já está agindo e vai agir. Amém? Se você não tiver atitudes que abrem espaço para Deus operar um milagre na sua vida, você pode ter certeza que os demônios vão encontrar espaço para operar. Amém? Ou você abre espaço para o reino de Deus se manifestar na sua vida, ou o reino do diabo vai manifestar. Quem entendeu, diga amém. Então a mensagem aqui ela é séria. Porque está demonstrando a forma do agir de Deus. Já estou falando demais. E se eu falar muito aqui, não vai dar tempo. Irmãos, eu vou citar para ganhar tempo. Tiago capítulo 2, verso 14 a 17. Está escrito que a fé sem obra é o quê? Morta. Está falando de atitudes. Está falando de ação. Amém? Glória a Deus. Quem aqui realmente quer ver Deus agir na sua vida e fazer coisas que parecem impossíveis? Quem quer ver? Eu quero. Eu quero mudar de vida a cada dia. Eu prefiro morrer do que continuar no estado que eu estou até aqui. Deus tem me abençoado espiritualmente, em todas as áreas. Mas dentro do ser humano existe uma águia querendo voar. Amém? Existe uma águia dentro do ser humano querendo pegar um voo. E quando essa águia é sufocada, a pessoa começa a viver em depressão. A pessoa começa a viver uma vida amargurada. Irmãos, quem nasceu grande aqui, levanta a mão. Quem nasceu? Ninguém, né? Todo mundo nasceu pequenininho. Glória a Deus. E cresceu. Significa que nós nascemos para crescer. Amém? Você presta atenção como que o movimento na igreja chama mais atenção do que a palavra? Porque o diabo não quer que a palavra entre na sua cabeça, no seu coração. O diabo não quer que você perceba a realidade da coisa. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, confiança gera atitude. Quem tem confiança, diga amém. Amém. Irmãos, eu estou pregando isso aqui que Deus colocou no meu coração, porque eu realmente acredito na palavra, e essa mensagem aqui, a forma do agir de Deus, se não passar por isso aqui, não vai haver milagre. Não vai haver milagre na igreja, não vai haver milagre na nossa vida, se não passar por isso aqui. É a forma do agir de Deus. Ele age quando nós aplicamos fé e agimos de conformidade com a sua palavra. A pessoa que tem confiança, essa confiança gera atitude, ela vai ter atitude. A atitude abre espaço para o agir de Deus.
Quando você tem confiança, você tem alguma atitude. E quando você tem aquela atitude, essa atitude abre espaço para Deus operar um milagre na sua vida. Ou você não acredita que Deus opera milagres? Não haverá milagre se não houver atitudes com base na palavra profética. Amém? Nós aprendemos a ir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. Nós aprendemos a sentar nos bancos, cantar, orar, bater palma. E essa religiosidade. Mas a Bíblia não apresenta um cristianismo assim. A Bíblia apresenta um cristianismo onde há batismo do Espírito Santo, onde há línguas estranhas, onde há cura de enfermos, onde há ressurreição de mortos. Esse é o cristianismo que a Bíblia me apresenta. Esse é o cristianismo que eu aprendi há 18 anos. Amém? E eu não me conformo com outro tipo de igreja. Amém? Eu não me conformo com outro tipo de cristianismo. E para acontecer essas coisas, tem que haver fé que gera atitude. E atitude que abre espaço para a operação de Deus. Porque se não há operação de Deus, não faz sentido. Amém? Porque ele disse que operando ele ninguém impede, mas para ele operar, temos que abrir espaço pela fé e atitudes. Amém? Não haverá milagre se não houver atitude com base na palavra profética. Atitude de Ana. Eu gostaria de ter tempo para ler, mas eu não vou ter tempo para ler, então eu vou só citar. Atitude de Ana. Ana, você conhece a história de Ana, né? Ela é mãe um dos maiores profetas do Velho Testamento. Qual que é o nome dele? Samuel. Ela vivia em depressão, chorando, nem alimentar queria, por causa da sua rival e que ela era estéril. Qual que foi a atitude de Ana? Orar. Ela teve a atitude de confiar e expressou a sua confiança pela atitude de orar. Ela orou, ela chorou, embora não conseguia nem falar palavras, mas ali ela movia os lábios e ela derramou seu coração diante de Deus e Deus operou um milagre na vida dela. Ela teve a atitude que demonstrou a sua fé. Amém? Gostaria de ter tempo para ler, mas não tem. Então, 1 Samuel capítulo 1, verso 9, a seguir. E no capítulo 2, de verso 21, fala que Deus deu para Ana não só Samuel, mas 5 filhos. Amém? E aí cumpriu o que diz a Bíblia no Novo Testamento. Que Deus é poderoso para nos responder muito além do que pedimos ou pensamos. Ana pediu um filho e Deus deu para ela 5 ou 6. Deus deu para ela muito além do que ela pediu ou pensou. Quando você agir com base na palavra de Deus, quando você tiver atitudes, Deus ele vai fazer na sua vida muito além do que você espera. Amém? Glória a Deus. Essa é a minha fé nas Escrituras, né? Se você não acredita assim, não posso fazer nada. A atitude da viúva. A viúva estava para comer ali a última refeição com seu filho e morrer. Mas ela não morreu. Por quê? Porque ela teve atitude. E qual que foi a atitude daquela viúva de Sarepta? Qual que foi? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Ela agiu acreditando na palavra profética.
O profeta disse assim, não, você não vai lá fazer para você e seu filho, não. Primeiro você faz para mim. E você sabe por que o profeta falou isso? Será que ele estava com medo dela comer tudo lá com o filho? Não. É porque o profeta queria colocar ela debaixo da promessa de Deus. Porque em Provérbios 3, verso 9 e 10, fala assim, honra ao Senhor com o primeiro. E quando estava dando para o profeta, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, verso 3 o seguinte, e também Mateus 25, que Deus estava recebendo aquela oferta como se estivesse dando para ele mesmo. Então o que a viúva estava dando para o profeta, Deus estava recebendo. Só você conferir em Filipenses capítulo 4. Paulo falou assim, Filipenses, as ofertas que vocês mandaram para mim no campo, Deus recebeu como cheiro suave. Então o profeta estava colocando a viúva debaixo da promessa de Deus. E ela não se recusou em acreditar na promessa de Deus. Ela agiu, ela teve atitudes. Ela teve atitude. Será que se fosse você, o que você faria? Que nada, profeta. Você está querendo é comer o que eu tenho. Você está querendo é meu dinheiro. Você quer que eu traga o primeiro para você? Eu não tenho nem para mim. Como é que eu vou dar para você? É por isso que o milagre financeiro não acontece muitas das vezes em nossa vida, porque nós somos muito egoístas. Quem sabe se você estivesse lá, você iria falar para o profeta que nada, você quer comer o que eu tenho. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 4, que Jesus citou essa viúva. Jesus falou assim, olha seus incrédulos, lá em Israel tinha muitos leprosos, e nenhum foi curado. Quem foi curado foi o Naamã que veio lá de outra terra. É porque Naamã tinha fé para mergulhar, embora ele questionou, né? Ele tinha fé para agir com base na palavra profética. E os leprosos de Israel não tinham. Você já leu isso em Lucas 4? Eu estou citando a Bíblia, olha, Lucas 4, Jesus falou, tinha muitos leprosos lá em Israel. E nenhum foi, tinha muito crente, nenhum foi curado. Mas veio um católico que foi curado. É assim que Jesus queria falar. Amém? E Jesus citou a viúva também. Lucas capítulo 4, pode conferir se não me falha a memória. Jesus falou assim, olha, havia muitas viúvas lá em Israel morrendo de fome, quando os céus se cerraram por vários anos. Mas Deus não enviou Elias a nenhuma. Jesus citou isso. Quem já leu aí? Vocês estão lendo a Bíblia, não? Jesus citou isso. A viúva. E aí Jesus falou, Deus não enviou o profeta a nenhuma delas, mas enviou a essa viúva que não era estrangeira, que não era do povo de Deus. Porque se Deus tivesse enviado o profeta até uma viúva de Israel, ele teria recebido um não. Não haveria fé. Porque quando Jesus falou isso, ele falou motivado ali pela incredulidade do povo. Porque ele estava pregando para um povo que não estava aceitando a palavra dele. Por isso que ele citou esse texto. Quem está entendendo, diga amém. É por isso que muitas das vezes Deus não envia o profeta na vida de certos crentes. É por isso que muitas das vezes Deus não envia o profeta na vida de certos crentes, porque são como as viúvas de Israel, não vão acreditar. Aí Deus envia o profeta até uma viúva, figurativamente falando, uma pessoa que muitas das vezes nem evangélico é. Porque essa pessoa ela vai crer como a viúva creu. E vai ter atitudes com base na palavra profética. Qual que foi a palavra profética do profeta Elias? Qual que foi, irmãos? A palavra profética do profeta Elias? Vai e faz primeiro para mim.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. O azeite da botija não vai faltar. E a farinha também não vai faltar pelo tempo necessário. Aí ela agiu. Ela agiu com base na palavra profética. E a Bíblia diz que não só ela e seu filho comeu, mas o profeta também comeu por muitos dias. Até que Deus deu chuva sobre a terra. Se você agir com base na palavra profética de um homem ou de uma mulher de Deus, Deus vai agir na sua vida. Amém? Se você não praticar isso aqui, meu filho, pode esquecer a agir de Deus na sua vida. Você vai ter que viver essa vida natural aí, ó. Adoeceu, vai para o hospital e depois é desenganado e vai para a cama em casa e morre. Essa é a vida normal. Amém? Está desempregado, passa fome um grande dia, né? Não vai ver o agir de Deus. Essa é a vida normal. Adoeceu, vai para o médico. Aí o médico não tem solução, aí morre. Essa é a vida normal. Mas a pessoa que crê, claro que o crente também pode morrer doente, porque o profeta Eliseu morreu doente, mas a morte dele não foi derrota, porque os ossos dele estavam com unção para ressuscitar mortos. E quando jogaram o cadáver lá na cova, que bateu nos ossos de Eliseu, o cadáver bateu em pé, porque os ossos de Eliseu estavam usados pelo poder de Deus. O crente pode até morrer doente, como Eliseu morreu. Mas a morte dele não é derrota, porque quando ele morre, ele vai direto para os braços de Jesus Cristo. Mas é claro que pela fé muitos conquistaram a cura de enfermidades incuráveis para a medicina, amém? Glória a Deus. Então está aí a atitude, né? A parte que eu citei que Jesus falou da viúva é Lucas 4, 24 a 30. Então nós vimos a atitude da viúva que fez o milagre, o poder de Deus manifestar e o milagre acontecer. A atitude da mulher com fluxo de sangue. Qual foi a atitude dela? Se esforçar, ir ao encontro de Jesus e tocar nele. Não foi fácil para ela romper a multidão. Ela teve que ter esforço muito grande para conseguir tocar nas vestes de Jesus. Esta foi a atitude que abriu espaço para o agir de Deus. Amém? Eu não sei se você quer ver o agir de Deus na sua vida. Eu quero ver o agir de Deus na minha vida. Glória a Deus. Essa foi a atitude da mulher com fluxo de sangue. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E isso está em Lucas 8, verso 43 a 50. Eu não vou ler por falta de tempo. Glória a Deus. Atitude, bendito é o nome do Senhor. Essa foi as atitudes. Atitude da mulher com fluxo de sangue. Já citei, né? Glória a Deus. Atitude do cego de Jericó. Não precisa nem falar, né? Foi clamar. Ele teve a atitude de clamar. E clamar é orar em voz alta. Amém? Glória a Deus. Não precisa nem de falar, vou só citar o texto. Mateus 20, verso 29 a 34. Atitude do cego de nascença. De João capítulo 9. Qual foi a atitude dele? Olha, uma diferença que eu aprendi esses dias. Quando o cego de Jericó clamou, Jesus apenas tocou no olho dele, perguntou ele o que ele queria, tocou nos olhos dele, e ele foi curado, amém? Mas o cego de João capítulo 9, já não foi assim. Jesus não chegou e tocou e está curado, não. Em João capítulo 9, Jesus cuspiu na terra, fez o lodo, o barro,
e colocou nos olhos dele. No outro lá ele só tocou. E a cura aconteceu. Porque ele já tinha demonstrado fé. Ele tinha tido atitude já. Ele já tinha clamado. Mas esse aqui de João capítulo 9 não. Esse aqui, ele não tinha clamado, ele estava lá sentado. E o povo estava acusando, olha lá, pecou, por isso está assim. Ah não, foi o pai dele que pecou, foi a mãe. Aí Jesus falou, ninguém pecou. Não está assim por causa de pecado. Ele está assim, porque aí Deus vai ter a oportunidade de fazer o milagre. As impossibilidades aparentes que aparecem em nossa vida não são derrotas se você crê no agir de Deus. As impossibilidades aparentes que aparecem na vida do cristão é oportunidade para Deus manifestar o seu poder na nossa fraqueza. Aleluia! Você crê assim, irmão? Então você deveria alegrar com isso. Porque eu tenho certeza que há luta na sua vida, há dificuldade na sua vida que te deixa para baixo, há dificuldades na minha vida que me deixa para baixo, mas essas dificuldades não são derrotas, são oportunidades para Deus operar o milagre. Ou você não crê em milagre? A doença, muitas das vezes, ela pode ser uma oportunidade para Deus manifestar a cura. Porque o remédio não faria sentido sem a doença. O poder de Deus aperfeiçoa na fraqueza, amém? Glória a Deus, já estou terminando. Glória a Deus. A atitude do cego de nascença foi ir ao tanque de Siloé e lavar. Amém? O outro Jesus apenas tocou, cego de Jericó. Esse Jesus fez o outro, colocou no olho e mandou lavar. Porque ele tinha que ter alguma atitude. Ele tinha que ter alguma atitude que provasse. A atitude do cego de Jericó foi clamar. Mas a atitude desse foi agir em obediência e fé à ordem de Jesus. Quando ele agiu, ele foi, lavou e voltou vendo. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. João capítulo 9, verso 1 a 7. A atitude do rapaz que tinha 5 pães. Precisa nem falar, né? Irmãos, não haverá agir de Deus. Ele falou aqui, ó, que ele agindo ninguém impede. Mas não haverá agir de Deus se você não viver isso aqui, ó. Se você não viver isso aqui, não haverá agir de Deus. Nós vamos continuar vivendo essa vida normal de sempre. Não acontece nada. Essa vida normal, entra ano e sai ano, não acontece nada diferente. Amém? Não haverá agir de Deus se não passar por isso aqui. Amém? Glória a Deus. A gente só vai até onde a gente enxerga. Você enxerga o quê? A gente só vai até onde a gente enxerga. Você está entendendo o que eu estou falando? Por que o Barack Obama foi até lá? Ele era um menininho de chinelo no pé. Por que ele foi até lá? Porque ele tinha visão. Amém? A visão. Quando você tem visão, você tem atitudes que abrem espaço para o milagre de Deus. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo.
Qual será a atitude que você tem que ter para Deus fazer o milagre na sua vida? Aqui é o fim da minha mensagem. Qual é a atitude? Existe alguma coisa que você quer que Deus faça para você? Sim ou não? Existe alguma coisa que para você é difícil demais? Que você quer que Deus faça? Ou tudo bem, se você quer continuar aí nessa vida normal, beleza. Tudo bem. Continua, né? Mas Deus está falando aqui na palavra, olha. Isaías 43. Volto ao texto e encerro a minha palavra. Ainda antes que houvesse dia, era impossível haver dia. Se Deus não emitisse ordem. Mas quando Deus emitiu a ordem, o dia apareceu. Às vezes você só vê escuridão na sua vida e você continua falando escuridão. Você tem que abrir a boca e falar a palavra de luz para Deus agir com base nessa palavra. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Mas ele só vai operar se passar por isso que eu falei na palavra. Verso 15. Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Amém? Esse é o Deus que eu creio. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E se você entendeu, e se você quer viver uma vida de milagre, se nós queremos, nós vamos ter que fazer isso. Amém? O Tiago falou assim, apóstolo Tiago, capítulo 1, versos 19 a 27. Sede cumpridores da palavra, e não só ouvintes. Nós estamos acostumados a ouvir, entrar no ouvido e sair no outro. Por isso que nós entramos anos e saímos anos, né? Do mesmo jeito. Amém? Eu acho que eu estou pregando para um povo que não quer ver agir de Deus não, né? Eu acho que não. Quem quer ver o agir de Deus, diga amém. Então você vai fazer isso aqui. No final da mensagem, Deus está perguntando: qual é a tua atitude? Porque se você não tiver atitude que prova a sua fé, como essas pessoas aqui tiveram, né? O milagre não vai acontecer. Não vai mudar nada. Não tem unção na testa que vai resolver. Não tem oração em posição de mão que vai resolver. Temos que fazer isso. Qual é a atitude? Se nós tivermos essas atitudes, nada vai impedir o agir de Deus na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Eu volto a palavra aqui para minha esposa, Maria de Fátima. Em nome do Senhor Jesus.